Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Tassiana, professora de redação. Quer saber tudo sobre as universidades paulistas, sobre a prova de redação das universidades paulistas? Dá um like aqui, se inscreva no meu canal, que você vai ter dicas preciosas que podem fazer com que você mude totalmente sua perspectiva da prova e, consequentemente, alcance a tua nota máxima que realmente você merece tirar. Aqui hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre a redação do Enem. Gente, a grade do Enem é muito importante e é justamente aí que eu vou entrar e que eu vou realmente ajudar vocês nessa, tá? Porque há alguns conteúdos que realmente um professor ele consegue esmiuçar, consegue deixar um pouco mais fácil para vocês e dicas preciosas que vão fazer toda a diferença ali e vão deixar vocês mudando uma nota, né? De 800, vocês podem alcançar 900, seguindo apenas algumas dicas que eu vou dar para vocês. Competência 1. Professora, já fiz vários Enems. Toda prova que eu faço, eu sou penalizado na competência 1. Essa na verdade, uma reclamação muito pertinente dos alunos, pessoal. Já estou ali há 18 anos do aula de redação e essa simplesmente é uma crítica muito grande dos alunos, de uma reclamação muito veemente. Competência 1, então, ela tem que ser analisada com um olhar mais delicado. Então, mas o que é isso, professora? Onde que a gente que entra a competência 1? O que ela acaba avaliando, né? A competência 1, ela avalia qual é o seu domínio da variedade padrão. Sabe aquelas aulinhas de gramática que a professora ensinava oração subordinada, e aí tinha aquela lista de conjunções para vocês decorarem, ou até mesmo aquelas regras de regência. Pô, mas se eu consigo falar e todo mundo consegue compreender, por que eu tenho que utilizar essa preposição diante desse verbo? Ou uma colocação pronominal? Nosso português, um português brasileiro, ele não viabiliza muito, por exemplo, construções mais enclíticas, né? A ênclise, o pronome depois do verbo. E isso é super cobrado na redação. Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou estabelecer um parâmetro mais geral dessa competência e vou, inclusive, pontuar quais são as questões gramaticais que mais tiram notas. Uma dica, pessoal: peguem os textos de vocês, a correção feita ali pelo professor e tentem encaixar a regra gramatical ali, porque muitas vezes o estudo dessa regra, né, e o entender essa regra gramatical faz com que vocês não reproduzam muito mais esse tipo de erro. Então, é a competência que mais tira nota, tá? Um estudo já foi feito a respeito dessa competência e é realmente a que mais tira nota do candidato. Para vocês terem uma noção, notas aí que variam entre 900 e 980, com certeza foram penalizadas na competência 1. Se você está assistindo esse vídeo e está realmente pensando nessas questões, olhando ali a máscara da sua redação, você vai ter certeza de que você teve uma nota 900, que varia ali de 900 a 980, e que realmente você foi penalizado nessa competência. E está na hora da gente parar com isso, né? Parar de ser penalizado onde a gente não precisa mais, porque a gente realmente tem que entender. Então, o que interessa para a gente é a nota 5, é a nota máxima. Essa competência, gente, por muito tempo, ela foi realmente mais fácil de tirar nota. O que acontecia? Muitas pessoas leigas, muitas vezes leigas com relação a ideias de construção de textos, né? Muitas pessoas nada destinadas ali ao estudo realmente da construção do texto, da produção do texto, pessoas realmente distantes da realidade do ensino médio. O que elas acabavam fazendo? Elas prestavam o Enem, erravam palavras de forma proposital, principalmente a mídia, sempre tinha os infiltrados ali. E aí, elas acabavam escrevendo, né? Porque o Enem ele tem várias competências, acabavam tirando uma nota bacana e acabavam divulgando. Olha só como a correção do Enem é feita. Não é uma correção bacana, é uma correção muito permissiva e assim por diante. Então, toda essa eclosão de pensamentos que são totalmente contraditórios ao que realmente interessa na construção de um texto, na produção de um texto, e quem realmente entende isso
é o professor de língua portuguesa, acabaram aí por deixar essa grade um pouco mais difícil. Principalmente se você quer viabiliza um curso extremamente concorrido aí, vocês sabem muito bem que 20 pontos na redação faz uma diferença danada. Então, sanar esse tipo de problema na competência 1 vai ser o diferencial do seu texto. Então, para tirar nota 5, a gente pode ter um erro gramatical e um erro de escrita. Pensa, ó, são 2 errinhos apenas. O que eu chamo de erro gramatical? Concordância, regência, pontuação, colocação pronominal. Esses são os erros mais latentes. E o que eu chamo de erro de escrita? Erros de grafia, erros de acentuação, são os erros mais gritantes aí. Ai, professor, eu estou tão acostumado a digitar meus textos e aí o Word acaba complementando a acentuação que eu realmente esqueço na hora de escrever. Uma dica preciosa. Pessoal, os mecanismos de raciocínio que a gente utiliza para escrever um texto à mão são totalmente diferentes dos mecanismos que a gente utiliza para escrever um texto digitado. Então, o que eu aconselho vocês é o seguinte: sempre escrevam primeiro o texto de manuscrito para depois digitar, né? Para depois mandar para a plataforma, para depois mandar para o professor, porque senão vocês acabam meio que tendo aí uma espécie de lapso na hora de escrever o texto do Enem, e isso pode prejudicar muito vocês. Então, esses 2 erros, eles podem ser também 2 erros gramaticais apenas, ou 2 erros de escrita apenas. Ah, eu domino a gramática perfeitamente, mas eu acabo não acentuando muito bem as palavras. Então, eu tive 2 erros de acentuação. Isso já basta, né? 3 erros de acentuação. Já basta para eu não tirar a nota 5 e ir para um 4, o que pode ser um super diferencial na redação de vocês. É uma das competências mais exigentes, como eu falei para vocês. Ela é tão exigente assim porque já houve muitos problemas com pessoas que realmente não têm tanta noção do que é a produção de um texto e que não se inserem ali no universo do garoto, da garota que está no ensino médio, né, que tem o arsenal de conhecimento linguístico do ensino médio. Então, pessoas que não conhecem a realidade do vestibulando, do candidato, acabam ali por se intrometer e acabaram por deixar realmente essa prova mais chata, né? Quantos textos a gente encontra são textos extremamente bem escritos e que acabam não tirando uma nota maior porque tiveram ali 3 errinhos. Então, foi muito sério isso, e infelizmente o Enem partiu desse princípio aí, de deixar realmente a prova mais exigente, tá? Os erros mais constantes: pontuação, concordância, colocação pronominal, regência, grafia, acentuação. É lógico também, pessoal, que esses erros, eles são colocados numa escala de valor. Errar uma concordância de um sujeito simples com o verbo ali é diferente de você errar, por exemplo, uma concordância com a partícula C. A concordância da partícula C, ela tem uma regra muito mais específica, né? E a concordância ali do sujeito com o verbo, de uma forma mais simplificada, é óbvio que é um tipo de erro muito mais... que deve ser muito mais penalizado, tá? Então, o corretor, ele conta também com esse nível de subjetividade na hora de analisar. Pontuação: separou ali o sujeito do predicado por vírgula, é um erro brutal, é um erro que não pode ser cometido. É diferente, por exemplo, de eu deixar de separar, muitas vezes, um conteúdo apositivo, né? Um conteúdo que pode ser restritivo, um conteúdo que pode ser mais explicativo. Então, atentem-se a isso. Há regras e existe uma escala de valor nessas regras também, para vocês entenderem aí o motivo de vocês serem penalizados. Vamos à competência 2, outra competência que gera bastante polêmica. Bom, fuga ao tema, fuga ao gênero. A gente, mas eu quero colocar narrativa no meu texto. Uma dica, pessoal: a gente pode escrever uma introdução por meio de um conteúdo narrativo? Até pode, tá? Mas não é o mais viável. Por quê? Como eu falei para vocês, há corretores de todo tipo, e nem é uma prova muito grande, galera. Há corretores de todos os níveis e de todos os lugares. Para um corretor que não seja tão bem informado, enxergar que aquilo ali é uma espécie de hibridismo, ou seja, é um texto que conta com várias tipologias unidas dentro dele,
isso não custa, tá? É muito comum isso acontecer. Então, optem por fazer outros tipos de construções dentro do texto que não sejam as construções narrativas. Então, a gente tem que compreender a proposta, aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento, delimitar os limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Quando a gente fala em limites estruturais, a gente está pensando, sim, numa introdução, num desenvolvimento argumentativo e numa conclusão para o texto. Essas partes, elas têm que ser muito bem delimitadas no texto de vocês, né? Compreender a proposta é o básico. Para isso, leiam a coletânea. Não se esqueçam disso. Não partam já do princípio de que com a frase temática você já consegue entender o tema, que você já consegue compreender realmente qual é o problema a ser tratado no texto de vocês. Não se enganem, não dá para fazer isso. A coletânea do Enem, gente, ela tende a ser uma coletânea muito explicativa, muito informativa. É justamente por isso que ela não serve de gatilho, muitas vezes, para a argumentação. Ela serve apenas para a gente realmente compreender a proposta de redação. Aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Fujam dessa decoreba de frases. Não basta simplesmente colocar uma frase ali no meu texto para garantir uma nota maior nessa competência. Eu tenho que deixar esse repertório produtivo. E eu vou justamente comentar com vocês sobre isso, o que é um repertório produtivo, né? Então, olha só, textos motivadores do Enem servem apenas para a compreensão correta do tema. Fujam desses textos na argumentação. A argumentação fica extremamente pobre. A paráfrase, ela deve ser execrada no texto do Enem. Se você parte ali do princípio de uma paráfrase, a nota vai lá embaixo, então toma cuidado com isso. Usar as palavras-chave da frase temática ajuda a não tangenciar. E essas palavras-chave, pessoal, elas devem ser usadas logo na introdução. Uma tese bem construída, pautada ali nas frases, nas palavras da frase temática, ela viabiliza já pelo menos uma nota 3, né, que foge do tangenciamento. Explorem sinônimos, construções metonímicas, para evitar repetições. E aí, para isso, gente, eu coloquei aqui um arsenal, mediante o Enem, que cobrou a democratização do acesso do cinema no Brasil. Eu coloquei um arsenal de palavras, por exemplo, que viabilizavam a questão da democratização. Como assim, professora? Eu não era obrigada a escrever democratização na minha prova? Você poderia partir de outros princípios. Então, utilizar palavras do mesmo radical. Democratizar, democracia. Popularização, coletivização, socialização, massificação. Então, olha só, as pessoas devem ter mais acesso. O que é ter mais acesso? É democratizar, né? É fundamental que haja mais acesso. Tudo isso, pessoal, esse arsenal de construções aqui, eles são entendidos pelo corretor enquanto democratização. Ah, professora, mas utilizar a palavra democratização no meu texto facilita muito o trabalho do corretor. Aí que eu queria chegar. Como é um texto, né? Como é uma prova que valoriza muito a questão estrutural, o caça-palavras mesmo, então optem por utilizar essas palavras da frase temática. Não deixem ali subentendido as questões. Essas questões elas não podem ficar subentendidas no contexto. Por quê? Porque imagina um corretor que não entenda ali que disponibilizar recursos pode ser entendido enquanto democratização. Pode acontecer, não pode? Então, usar as palavras temáticas, as palavras da frase temática, elas esse é um recurso que ajuda muito aí ao não tangenciamento. Cinema, por exemplo. Eu tinha que utilizar a palavra cinema no meu contexto? Poderia utilizar filme, película, tela, longa-metragem, documentário, telona, filmagem, sétima arte, cinematógrafo, bom, e olha só, né, o arsenal de construções, é óbvio que a gente tem várias outras, né, eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção, e é importante também que não haja repetição dessas palavras-chave, tá, galera? Eu usei democratização, então eu uso outras questões, né, outras construções que permitem ali o meu corretor viabilizar realmente a democratização. E aí vamos falar um pouquinho de tangenciamento. O que é o tangenciamento? Tangenciamento é a gente abordar apenas questões
pertinentes ao assunto, questões mais gerais. Então, eu li ali cinema, falo da origem do cinema, falo de como o cinema é importante, mas não abordo a questão da democratização, que existe ali uma questão pertinente à falta de acesso, por exemplo. Então, abordar apenas cinema sem incluir democratização, ou apenas elementos do universo das produções audiovisuais, que não o cinema, eu falo de novela, eu falo de televisão, mas não abordo, não está claro para mim que eu estou falando de cinema. Isso aconteceu muito. Então, com ou sem democratização, né, a gente já cai aí no que a gente chama de tangenciamento. Então, tem que ficar muito esperto com relação a isso. Agora, a abordagem completa do tema, por exemplo, com relação ao tema sobre a democratização do acesso ao cinema, ela pedia ali cinema mais a democratização do acesso. Então, gente, por que não utilizar essas duas palavrinhas para ajudar o corretor ali, para facilitar? Então, o que é uma nota 5 nessa competência 2, né? A gente tem que ter um repertório sociocultural, presença de outras áreas do conhecimento. Nesse aspecto, o Enem é realmente bonzinho. Falar de Constituição garante repertório? Garante se ele for o quê? Produtivo e legitimado. Um filme, não precisa ser um filme cabeça, mas que realmente tem a ver ali com o tema. Já garante um repertório se ele for produtivo e legitimado. Com relação ao tema da democratização do acesso ao cinema, foi muito fácil a gente ter um repertório produtivo, porque bastava citar, como é cinema, citar um filme. Já era um repertório totalmente pertinente e legitimado. Por que legitimado? Porque ele fazia parte do universo do cinema. O filme faz parte do universo do cinema. Então, o que a gente chama de repertório sociocultural produtivo? É aquele que eu consigo realmente estabelecer um elo com relação ao tema, fica clara a relação. E para isso, por exemplo, eu vou falar de um filme. Eu tenho que citar, pessoal, eu tenho que falar sobre o filme, ou seja, um pouquinho da narrativa do filme, e eu tenho que deixar claro que isso tem a ver com o tema. Muitas vezes a gente cita o filme partindo do pressuposto de que o corretor sabe, né? O corretor acaba... lógico que o corretor assistiu a esse filme, e isso não é uma real, muitas vezes, tá? Então tem que deixar claro qual é a relação existente ali com o tema, e legitimado, ou seja, pertinente realmente ao tema, pertinente principalmente ao problema. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês, ó. Sendo assim, a partir da globalização e das inovações tecnológicas, iniciou-se as produções. Aqui, gente, tá ipsis letteris, tá? É lógico que tem um errinho de concordância aqui, tá? Só que eu não vou levar isso em consideração na análise. Iniciou-se as produções cinematográficas, como exemplo, uma das primeiras obras foi Tempos Modernos, de Charles Chaplin, a qual retratou as formas de produção durante a Revolução Industrial. Então, olha só, nesse contexto, posteriormente, o cinema chegou ao Brasil e permanece até os dias de hoje. Eu cito aqui um filme que realmente permitiu a democratização, porque esse filme ele foi disponibilizado para o mundo todo, né? As pessoas tiveram muitas vezes acesso ao cinema por meio desse filme, que foi um sucesso de bilheteria na época. Contextualizei, ou seja, ele está extremamente produtivo, porque eu estou falando de cinema com o próprio filme, e aqui eu insiro a questão da democratização, dizendo que ele foi responsável pela chegada do cinema no contexto brasileiro, e ele está extremamente legitimado. Por quê? Porque ele está falando tanto de filme quanto de democratização. Então, eu não apenas citei um filme, eu disse em que consiste esse filme e já aliei o conteúdo do filme ao conteúdo da proposta temática. Olha que importante. Então, essas frases feitas aí, muitas vezes, elas não surtem efeito nenhum dentro do texto. Cuidado com isso. Competência 3, uma competência importante. A gente seleciona, a gente relaciona, organiza, interpreta informações, fatos, opiniões, argumentação em defesa de um ponto de vista. Gente, o que é isso? É, na verdade, você mostrar para o corretor que o seu texto ele foi arquitetado. Houve o quê? O que a gente chama de um projeto. E não simplesmente o texto foi surgindo de forma aleatória, as ideias foram surgindo de forma totalmente aleatória. É por isso que os gatilhos, eles são imensamente importantes.
Nós temos uma aula aí que eu falo bastante sobre os gatilhos. Procurem aí no canal, se inscrevam, pessoal. Tem muita novidade chegando aí para vocês, principalmente com relação às provas paulistas de redação. Então, se inscreva no canal, dá um like ali no vídeo, compartilhe com seus amigos. Nós temos aqui dicas extremamente preciosas para dar para vocês. Então, a construção de um projeto, esse projeto ele tem que ir se afunilando, ele tem que ir crescendo, é o que a gente chama de progressão. O argumento, muitas vezes, o excesso de conteúdo na argumentação acaba por prejudicar. É muito melhor a gente aprofundar uma única ideia central no parágrafo do que ficar enchendo o meu texto com informações e essas informações acabam não sendo tão desenvolvidas. Então, atenção com relação a isso. Selecione os argumentos que você achar relevante. Então, você tem que ter em mente quais argumentos você vai utilizar. Eles não podem surgir e surgindo assim, porque muitas vezes isso não vai conferir uma progressão no texto. Não encha parágrafo de tópicos frasais. Aqui, eu vou chamar o tópico frasal também de ideia central. É interessantíssimo que não tenha esse excesso de ideia central, né? Muitas vezes, o parágrafo ele é constituído apenas de ideias centrais. Já se eu chamo isso aqui de ideia central, significa que tem que ter uma, né? E essa uma tem que ser explicada, ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser aprofundada. Isso acontece quando cai um tema mais fácil e a gente sabe muito sobre o tema. Na ânsia de mostrar para o corretor que eu sei muito sobre o tema, eu acabo não aprofundando. E aí eu acabo não entendendo também porque eu não tirei uma nota máxima. Aprofunde a ideia central, estabeleça uma escala de valor entre os argumentos. Então, quando a gente vai lá colocar os argumentos, né, listar quais argumentos serão pertinentes nesse tema, nessa proposta, a gente acaba estabelecendo uma escala de valor. Qual argumento é mais senso comum? Qual argumento realmente é mais poderoso nesse contexto, no meu projeto? E aí, gente, lógico, se o texto ele tem que progredir, ele tem que ir afunilando. Qual argumento que eu vou começar? Eu vou começar com aquele argumento mais falho, né? Aquele argumento que pode ser totalmente contra-argumentado ali. E eu vou deixar para o final, ou seja, aquele argumento mais forte. Aquele argumento que o meu corretor, ele vai falar, realmente, esse cara sabe falar com propriedade a respeito do assunto. Então, deixa o argumento mais consistente para o final ali, para o terceiro parágrafo do texto. Isso confere progressão textual. Quantos parágrafos, professora, no meu texto? 4, gente. Há vários professores que dizem aí que é possível tirar notões com 5 parágrafos, com 3. Uma questão estrutural, gente. 4 parágrafos. As maiores notas do Enem estão referentes a textos com 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de argumentação e um de conclusão. Não precisa mais que isso. Vocês correm o risco de realmente se embananar todo ali na questão da argumentação, gerar até uma argumentação cíclica com relação, se a gente resolve colocar mais um parágrafo ali de desenvolvimento. Então, opte por 4 para não ter esse problema de desvio. Não se esqueça de que um parágrafo é uma microestrutura textual. Então, dentro do próprio parágrafo, eu tenho que ter 3 momentos. Um momento de introdução, que é onde eu coloco qual é a ideia central, coloco o tópico frasal. Um momento de desenvolvimento pertinente a essa ideia central. E aí que muita gente erra, porque acaba introduzindo uma nova ideia, e não é isso que o Enem pede, tá? E uma conclusão dessa ideia central também. Então, conclusão, vamos chegar a uma conclusão aqui. Quantos períodos eu tenho que ter para ter um parágrafo bem arquitetado? 3 períodos, tá? 3 períodos viabilizam muito bem aí essa nota máxima. Então, pessoal, para tirar nessa nota máxima, né, uma nota 5, a gente tem que apresentar essas informações, os fatos, as opiniões, de forma totalmente consistente, ou seja, o corretor ele tem que saber que você tem propriedade, que realmente você conhece o assunto, né? De forma organizada, configurando autoria. Olha que importante, ser autor do próprio texto. Tá vendo que muitas vezes preencher lacuna não te leva a uma nota máxima? Aí a gente fala, pô, mas por que isso aconteceu na prova do Enem? Porque você não demonstrou autoria, tá na cara que você decorou ali um projetinho de texto e foi preenchendo lacuna, só que muitas vezes esse projetinho de texto, ele realmente não foi pertinente ao tema do Enem. E aí, o que acontece? Então, não caiam nessa falácia, tá? Competência 4, galera. Competência ali, ó, facinho de tirar nota, hein?
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários. Aqui, pessoal, eu vou resumir a nota para vocês. Usem um arsenal completo, um arsenal grande de conjunções e tentem evitar repetições. Fazendo isso aqui, a nota é garantida. Vamos pensar, Enem, prova muito grande, né? Uma prova de uma dimensão enorme, 6 milhões de provas para serem corrigidas. O número de corretores também é enorme. Isso faz com que haja corretores de todos os níveis. E qual é o tipo de mecanismo linguístico de coesão mais viável ali para que não haja discrepância? É o uso de conjunção e o uso de repetição, né? O evitar repetições. Então, explorem isso aí. Então, vocês não podem, de forma alguma, repetir conjunção e nem palavras. Para isso, utilizem várias expressões que remetam ali a essas, principalmente as palavras da frase temática. Recurso coesivo mais visado, a conjunção. Não pode repetir conjunção. Fiquem atentos com relação a conjunções. Pois, porém, portanto, são conjunções utilizadas pra caramba aí na prova do Enem ou em qualquer outra prova. A gente não pode simplesmente repeti-las. Todo parágrafo deve se iniciar por conjunção. Essa é uma real do Enem, tá? Não tem como tirar nota máxima se eu não comecei por conjunção, principalmente os parágrafos, logicamente, né? Eu não estou falando do parágrafo de introdução, mas o de argumentação e o de conclusão, galera. Não tem como, tá? Esse é um dos indícios para a nota 5. E as conjunções entre os períodos e dentro dos próprios períodos, né? Entre as orações, elas também são extremamente importantes. Então, utilizem conjunções, muitas conjunções. Você vai agradar o corretor vai ficar super feliz, principalmente se você não repetiu essas conjunções e se você utilizou essas conjunções com o significado real delas, né? Então, cuidado para não trocar ali um portanto pelo entretanto, porque as noções semânticas viabilizadas por essas conjunções, elas são completamente distintas. Então, não pode errar aí questões relacionadas à semântica, né, ao significado das conjunções. Então, a gente articulou bem as partes do texto, apresentou esse repertório diversificado, tá lá, 5. Muito fácil garantir esses 5. E a competência 5, que também, ela pode ser muito bem o diferencial de vocês nessa redação do Enem. Há muitos erros pertinentes à competência 5, muitas falácias, justamente porque essa competência ela vem mudando durante os anos, né? Cobrou-se já 3 agentes numa proposta, cobrou-se já várias propostas de intervenção, mas agora é uma única proposta, então dedique-se extremamente a essa proposta, né? Deixa essa proposta muito bem aprofundada, com relação aos elementos que o Enem exige, que não vai ter erro para vocês. Então, a gente tem que elaborar uma proposta de intervenção. Gente, ela tem que ser coerente com a argumentação. Imagina uma situação, você não citou nada, né, com relação à educação na sua argumentação, e de repente você fala que é o MEC que tem que agir. Tem que ter coerência com a tua argumentação. Você não falou nada sobre questões dos deficientes, né? Acessibilidade, e de repente você coloca uma proposta de intervenção que viabiliza ali um olhar mais aperfeiçoado com relação à acessibilidade. Então, gente, toma cuidado com isso. E é óbvio, respeitando os direitos humanos. Eu sei que vocês são pessoas legais, né? São pessoas que realmente não vão partir desse princípio, né, de ter realmente uma proposta de solução muito radical aí. Cuidado na hora de vocês viabilizarem questões de pena de morte. Gente, pena de morte no nosso país, ele é respaldado pelos direitos humanos, as leis. Então, não cabe pena de morte, tá? Todos devem ter, por exemplo, a mesma religião. Nós temos, a Constituição, ela nos garante liberdade para ter a religião que a gente quer. Então, cuidado com essas construções muito radicais, porque realmente elas desrespeitam direitos humanos, tá? Então, destilar preconceito não é ter opinião, principalmente na hora de escrever uma redação do Enem. Ferir os direitos humanos era apenas a competência 5.
tá? Vamos ver agora o que viabiliza a gente tirar uma nota máxima, né? Vamos falar de ação, né? Quais são as ações? O aumento nas sessões de cinema gratuita, a promoção de sessões, a construção de salas de salas de conveniência, né? Salas de cinema em áreas periféricas. Olha só, eu coloquei aqui um arsenal para vocês poderem explorar. Qualquer coisa, pessoal, dá um pause, dá uma analisada em tudo que eu coloquei aqui para vocês. E aqui em cima no card, pessoal, tem muito mais coisas para vocês explorarem, justamente para essa prova do Enem, tá? Discussões super pertinentes aí para a prova de vocês não caírem na mesmice. Então, explorem esse recurso também. Os agentes válidos, olha só, Ministério da Cidadania, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, uma observação, gente. Observem que esses agentes, eles devem ser escritos com letra maiúscula, tá? Um erro muito pertinente aí nas redações. Ancine, né? É uma sigla, a gente sabe que ela é uma sigla. Então, quando a gente coloca as iniciais ali da sigla, letra maiúscula também, tá? Então, percebam que esse pode ser um diferencial para não tirar nota de vocês na competência 1. Então, a gente vai tentar responder quem é a pergunta quem. Quem vai ser o responsável por essa ação? Opte sempre por instituições. Eu falei para vocês, ao invés de citar as pessoas, por que não falar a sociedade? Ao invés de citar o padre, o pastor, por que não citar a igreja? Ao invés de falar os professores, por que não falar a escola? Olha como a palavra escola, ela engloba muito, as questões elas são muito mais abrangentes, né? Envolve muito mais gente, muito mais pessoas ali, tá? É por isso que a grafia da instituição, ela deve ser com letra maiúscula. Ah, mas a palavra escola, a escola enquanto instituição, letra maiúscula, tá? Governo, o governo enquanto instituição, letra maiúscula. Opte sempre pela letra maiúscula. Vamos falar da ação agora. Eu tento responder a ação com a pergunta o quê? Verbo auxiliar deve. Esse verbo, gente, sempre no presente, mais o infinitivo do outro. Então, ó, nunca devesse, nunca deveria. Isso pode levar a nota de vocês lá para baixo. Muitas vezes vocês têm até todos os elementos, mas não sabem, né? Não sabem como colocar ali, não sabem por que tiraram uma nota 2, por exemplo. Por que não colocou o verbo no presente? O modo e o meio eu respondo com a questão como. Introduza por meio de conjunções, olha só, por meio de, por intermédio de. Cuidado com o através, tá, gente? Alguns corretores desconsideram o através enquanto introdução de modo, tá? Por isso que eu coloquei até um asterisco. O através, ele tem o sentido de atravessar, né? O seu sentido mais literal. E alguns corretores acabam por penalizar o candidato com relação a isso. Então, optem por não usar o através. Eu coloquei aqui justamente para lembrá-los disso. Nós temos o efeito, que é o para quê, né? Introduza também com conjunções. Gente, a introdução dos elementos por meio de conjunções ajuda no trabalho do corretor, que vai lá procurar, tá? E isso, consequentemente, vai ajudar também a nota de vocês. O corretor ele não vai ficar com dúvida. Pô, eu posso considerar isso aqui um modo? Eu posso considerar isso aqui um efeito? Então, olha só, eu coloquei aqui outras conjunções para vocês. Atenção, esse a fim de, ele é separado. O detalhamento, né? Muita gente peca porque acaba esquecendo. O detalhamento, ele pode estar presente em qualquer um dos elementos anteriores. Vamos imaginar um detalhamento do agente. Opte por construções apositivas. O que é um aposto? Aposto é dizer a mesma coisa, né? Acrescentando informações e com sentido de equivalência. Então, olha só, um erro comum aqui, pessoal. A Ancine, Agência Nacional do Cinema. Aqui, gente, a Agência Nacional do Cinema é uma simples explanação do que significa a sigla. Isso não conta detalhamento, tá? Então, se eu quero contar detalhamento, eu tenho que colocar um conteúdo apositivo, um conteúdo que eu acrescento algo e que tenha valor de equivalência. Ó, a Ancine, órgão responsável pela credibilidade e acessibilidade do cinema no Brasil, pronto, aqui o meu detalhamento está válido. Com relação à ação, verbo no presente, né? Deve aumentar as sessões de cinema gratuitas em espaços públicos que estejam localizados em zonas periféricas. Essa construção aqui, ó, as orações,
adjetivas, no caso aqui uma adjetiva restritiva, elas são super bacanas, pessoal, na hora de dar o detalhamento de uma ação. O modo, por meio de incentivos, ó, por meio de já fez com que o meu corretor viabilizasse ali, que ali está o meu modo. Por meio de incentivos estatais, novamente eu tenho aqui uma construção, uma oração adjetiva, que garantam formas de subsídio e financiamento público para o aumento das salas de cinema. Então, eu tenho ali uma espécie de detalhamento, né, desse incentivo estatal, como que ele tem que ser, né? E aqui, por fim, o efeito, olha o para quê? Para que haja acessibilidade de pessoas com deficiência física a produções audiovisuais, como, por exemplo, olha só, citar o exemplo, né, fica mais específico. Isso também acaba garantindo o detalhamento. Olha só, gente, não dá para deixar de ter detalhamento no texto. Foquem nessas questões. Valeu, galera! Um prazer enorme estar aqui. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, há dicas extremamente preciosas para vocês aqui. Deem um like aqui no vídeo, compartilhem o vídeo com as outras pessoas, com os amigos da escola, com os amigos em geral. Vamos fazer essas dicas, gente, ajudarem várias pessoas, que eu tenho certeza que vocês vão enxergar o texto de vocês em tudo que eu disse e vão, consequentemente, conseguir pensar além desse texto. Essas aulas serão diferenciais aí na questão da construção do texto de vocês. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. Fiquem aqui no nosso canal.